Olá, alunos e alunas. Vamos a mais uma aula dentro da temática de cartografia. Hoje nós falaremos sobre escala numérica e escala gráfica. Então, pessoal, a escala é a forma matemática de se reduzir o desenho gráfico, o desenho real, o espaço percorrido real em um desenho gráfico, ou seja, em um mapa, em uma planta ou em uma carta. Nós temos um conceito aqui estabelecido. Escala é a relação matemática constante entre comprimento de uma linha medida na planta, aí você pode abrir um parêntese e colocar planta, carta, o mapa, e o comprimento de sua medida homóloga no terreno. Então, na verdade, é uma forma do estudante da geografia ou da cartografia de, por exemplo, transformar a medida em um mapa para uma medida real e vice-versa, uma medida real transformando numa projeção do mapa. Para isso, nós vamos precisar um pouquinho da matemática, que dentro da geografia, muitos alunos pensam não encontrar, mas na cartografia, a matemática se faz muito necessária. Então, eu costumo trabalhar com a fórmula. Claro que o aluno que tem um bom conhecimento em matemática, ele consegue trabalhar aí com a proporção e resolver qualquer problema desses de escala. Mas eu gosto de trabalhar com a formulazinha. Então, a escala, ela nos é dada da seguinte maneira. Escala é 1 sobre n. Tá? A escala ela é dada 1 sobre n. E 1 sobre n é feita a proporção Dzinho, D minúsculo, sobre Dzão. Então, a fórmula matemática para fazer a transformação de unidade de medida gráfica para medida real, ela é 1 sobre n igual a Dzinho sobre Dzão. 1 sobre n é a escala, Dzinho é a distância gráfica e o Dzão é a distância no espaço real. Ou seja, Dzinho, o D minúsculo, é a distância no mapa. Aí precisamos observar algumas coisas. A escala, ela pode ser considerada maior, menor, grande ou pequena, ou escala média. E a escala ela vai se adequar a dois quesitos importantes. A área que está sendo representada, a área real que está sendo representada, porque a área real tem que ser compatível com a escala. Não adianta querer colocar uma escala uma escala grande, com uma boa resolução, para um mapa, para uma área grande como o Brasil ou o estado da Bahia inteiro, que você não vai querer botar uma escala, por exemplo, de 1 para 3.000. Não vai conseguir. O mapa ficaria totalmente fora das proporções de ser colocado num papel. De repente, numa parede, num mural, você conseguiria fazer. Né? No chão, agora, numa folha de papel, de forma utilizável, ficaria incompreensível e não aconselhável. O mapa com uma área grande, ele usa uma escala pequena, geralmente. E aí vem o primeiro ponto de interrogação. O que é uma escala pequena e o que é uma escala grande? Para isso, nós vamos avançar aqui nos nossos slides. E aqui nós temos, né, a representação de duas formas de escala. Por enquanto, nós vamos ficar com a escala numérica. Né? Nós temos aqui, de cima para baixo, uma ordem crescente, do menor, de baixo para cima, uma ordem crescente, da menor escala para a maior escala. Então, deixa eu pegar o laserzinho aqui para a gente facilitar, o apontador de laser, para chamar mais atenção aqui. Então, 1 para 250.000, que é a escala aqui inferior, né, a de baixo, ela é a menor escala. 1 para 25.000, ela é a maior escala. Reparem que a escala numérica ela não tem unidade de medida, nem metro, nem centímetro, nem decímetro. Isso é importante. Por quê? Na verdade, significa que uma parte no mapa representa 25.000 partes no espaço real. Então, se você colocar que aqui é 1 decímetro, aqui são 25.000 decímetros. Ou seja, se eu andar 1 decímetro no mapa, equivale a andar 25.000 decímetros no espaço real. Se eu andar
1 milímetro no mapa significa que eu andei 25 mil milímetros no espaço real. Se eu andar 1 centímetro no mapa, significa que eu andei 25 mil centímetros no espaço real. E assim sucessivamente. Eu posso ter uma ideia também da seguinte forma. Essa escala aqui me diz que eu reduzi o espaço real 25 mil vezes. A gente pensando na lógica de zoom, de qualidade de imagem, etc. A menor escala aqui nesse slide é 1 para 250 mil, por exemplo. Né? Claro que essa aqui não é a menor escala que existe, né, gente? Se vocês forem observar mapas mundi, eles têm lá 1 para 300 milhões, 1 para 200 milhões. Então, essa aqui não é a menor no nosso slide, deixando isso bem claro. Essa escala aqui, que é considerada menor, ela diminui o espaço real em 250 mil vezes. Então, é óbvio que a gente tem menor detalhamento. Então, para que serve saber o que uma escala média, grande ou pequena? O detalhamento que vai ser encontrado naquele mapa se dá por isso aqui. Quanto maior a escala, ou seja, quanto menor o denominador aqui, esse aqui, por exemplo, 1 para 5 mil, seria uma escala com ótima resolução. 1 para 3 mil também, vai dar um detalhamento maior da nossa área representada. E quando nós temos uma escala pequena, no caso aqui 1 para 250 mil, esse detalhamento ele reduz, tá? É mais difícil de visualizar. Então, nós temos que, mais uma vez, para fechar essa ideia de escala grande, pequena e média, dependendo nós temos que avaliar duas coisas. A área do mapa, né, a área que vai ser colocada no mapa, desculpa, né, a área real. Se essa área é real, ela vai ser compatível com a escala que colocou para que nós tenhamos, para que seja atendido o objetivo de interpretar o mapa. O que você deseja com aquele mapa? Né? Por exemplo, um mapa de um bairro, ele tem que conhecer com que tipo de escala? É uma área relativamente pequena no espaço geográfico, um mapa. Então, eu preciso das ruas, então eu preciso de detalhamento das ruas. Eu vou usar uma escala grande, como 1 para 250 mil? Não. Eu vou usar uma escala pequena, desculpa, gente. Eu vou usar uma escala pequena, como 1 para 250 mil? Não. Eu vou usar uma escala grande, né? Como, por exemplo, 1 para 5 mil, 1 para 3 mil, onde eu vou ter uma boa resolução, vou conseguir visualizar as ruas, os quarteirões, os loteamentos, o terreno das casas e assim sucessivamente. Tá? Então, quanto maior a escala, melhor a resolução. Só tem que ter atenção que a escala maior, ela tem esse denominador aqui menor, ok? Então, pessoal, vamos aqui à resolução da nossa atividade de fixação, do nosso conteúdo de escala. Então, vamos lá. A questão de vestibular de 2015. Então, aqui, a distância de Florianópolis a Porto Alegre é 480 quilômetros. Então, gente, eu vou inicialmente anotando as minhas informações no cantinho aqui do meu papel. Então, meu D maiúsculo, que é o Dzão, né, a distância real entre Florianópolis e Porto, ele me diz que são 480 quilômetros. Se em um mapa essas duas cidades estão separadas por uma distância de 2,4 centímetros. Opa, então meu Dzinho, que é a minha distância gráfica, ele me diz que são 2,4 centímetros. Então, a escala que esse mapa foi construída ele quer saber a escala. Lembrando que escala é 1 sobre n. E é isso que ele quer saber. Então, vamos à resolução. Para a resolução da nossa atividade, nós vamos fazer o uso da nossa formulazinha. 1 sobre n, que é a escala, é igual a Dzinho sobre Dzão. Então, eu tenho 1 sobre n vai ser igual a, substituindo 2,4 centímetros sobre o Dzão, que são 480 quilômetros. A resolução aqui é simples, eu vou apenas multiplicar cruzado para solucionar a minha atividade. O problema é que eu não posso solucionar essa proporção
com as unidades de medida diferentes. Eu não posso dividir 2,4 centímetros por quilômetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar o 480 quilômetros para centímetro, para ficar com a mesma unidade e eu conseguir solucionar. Então, eu vou puxar para cá, ó, e fazer a transformação aqui. Então, eu teria 480 quilômetros. Então, tenho hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Então, na verdade, eu vou transformar de 480, ele vai virar 48 milhões de centímetros. Então, agora, eu vou repetir aqui. Isso, né, a minha informação. 1 sobre N é igual a 2,4. Deixa eu aumentar aqui. Por 480, ou por 48 milhões. Agora eu posso multiplicar cruzado direto, eu vou achar aqui 2,4 N é igual a 48 milhões. O que eu vou fazer? N, o 2,4 está multiplicando N, vai para lá dividindo. Então, N vai ser igual a 2,4 sobre... Não, desculpa, é isso. Gente, desculpa aqui, eu já quis antecipar aqui. O 2,4 vai para lá multiplicando. Então, eu vou ter N é igual a 48 milhões divididos por 2,4. Meu N vai ser igual... Aí aqui é fácil, tá? Eu vou andar com a vírgula para cá, transformar isso aqui em 24 e aumentar um zero aqui. Porque eu andei com a vírgula para cá, proporcionalmente, né? É como se eu multiplicasse aqui por 10 e aqui por 10. Então, ó, vezes 10 e vezes 10. Tá? Então, eu vou ter 48 dividido por 24, 2. E eu vou repetir todos esses zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou ter como resultado 20 milhões. Tá? N é 20 milhões. Acabou o problema? Minha escala, eu vou colocar aqui no meio minha resposta, eu fiquei sem espaço ali, né? Então, a minha resposta é 1 sobre 20 milhões. Vou colocar aqui, ó. 1 para 20 milhões. Tá? O gabarito, então, é letra B. Tá bom, galera? Então, assim, quanto mais atividades vocês realizarem, melhor. Mais vai ajudar a fixar o conteúdo, né? E essa é uma matéria que envolve matemática, é interessante vocês resolverem bastante exercícios. Falaremos agora sobre a outra forma de representar a escala, que é a representação pela escala gráfica, que é essa reguinha que vocês estão vendo aqui embaixo. Todo mapa tem que apresentar a escala numérica ou a gráfica, um dos dois, senão ele não é considerado um mapa confiável, ele é um mapa meramente ilustrativo. Para ser um mapa considerado que a gente possa se basear nele para obter informações no espaço real, uma informação verídica, ele tem que conter a rosa dos ventos, ou a direção do norte, pelo menos, e a escala do mapa. Então, a escala gráfica ela é representada da seguinte maneira. Quem está observando o mapa na mão naquela hora, ele tem que pegar uma reguinha. A partir da sua régua, ele vai colocar em cima de um espaço desse aqui, ó, por exemplo, entre o 0 e o 500, ou entre o 0 e o 1000. Mas vamos pegar esse espaço aqui, ó, entre o 0 e o 500. Digamos que entre o 0 e o 500, aqui, esse espaço aqui na régua, tenha 2 centímetros de
diâmetro. Vou colocar aqui, ó. 2 centímetros de diâmetro. Então, eu com a minha régua, vou lá no papel, no mapa, meço esse espaçozinho, e eu tenho lá que esse espaço tem 2 centímetros de diâmetro. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 2 centímetros que eu percorrer no mapa, eu vou estar percorrendo 500 metros, está aqui, ó, no espaço real. Ou seja, a cada 1 centímetro que eu percorrer no mapa, eu vou estar andando 250 metros no espaço real. Geralmente, os mapas vêm, gente, com as duas escalas juntas, tá? A numérica e a gráfica. A forma de interpretar e ler a gráfica é assim, você vai precisar de uma reguinha. Os livros e mapas, geralmente, eles padronizam, colocam lá o espaçozinho de 1 centímetro, né? Ou de, no máximo, 2 centímetros, que é para você fazer o espaçozinho de 1 centímetro, e ele te dá aqui, por exemplo, de 0 a 500. Né? Você saberia que a cada 1 centímetro se desloca 500 metros no espaço real. Então, na parte superior, nós temos aqui a unidade do espaço real, tá, em metro, e a parte inferior, a gente vai colocar aqui a reguinha para descobrir qual é a distância gráfica. Tá? Então, a escala gráfica dependerá de, na hora, você ter uma régua para ter certeza do significado da sua escala. Tá? Por exemplo, esse mapinha aqui. Tá? Ele tem para a gente aqui uma escala gráfica, que vai nos dar a escala, e tem também a Rosa dos Ventos. Além da escala gráfica da Rosa dos Ventos, ele tem a legenda. Todo mapa tem que ter legenda, né? Para as informações que estão aparecendo no mapa serem interpretadas. Geralmente, a legenda também tem que ser simples. Por exemplo, aeroporto, símbolozinho de um avião. Né? Tem que ser de fácil entendimento. Aqui, ó, nós teríamos que colocar uma régua. Provavelmente, essa parte pretinha aqui, ela tenha 1 centímetro. E aqui, a partir disso, você vai ter que de 0 a 40, de 40 a 80. Então, cada espaçozinho desse, o espaçozinho preto e o branco, tem 1 centímetro. Então, a cada centímetro, 40 quilômetros. Está meio embaçado, mas a gente entende aqui que seja 40 quilômetros. Tá? 80 no final e aqui no meio 40. Então, todo mapa tem que conter escala e Rosa dos Ventos e a direção do norte, né, para ser considerado um mapa verídico, um mapa que possa nos dar informações reais, e não um mapa meramente ilustrativo. Ok, gente? Ficamos por aqui hoje. Espero que essa aula tenha contribuído para tirar algumas dúvidas de vocês sobre escala. Né? Então, escala numérica e escala gráfica geralmente causa alguns problemas mesmo para o aluno, de uma forma geral, para os alunos, né, de uma forma geral. Espero que tenha contribuído. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Bons estudos. Um abraço, gente.